Olá meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Paulo Henrique, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, comente e deixe bastante like, é importante seu like. E compartilhe muito meus irmãos, compartilhe com seus amigos, familiares, é muito importante que você compartilhe, vai nos ajudar bastante. Que Deus abençoe a sua vida. Meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Está no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, a quinta carta da igreja de Sardes. Diz assim a palavra: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem o nome de que vives e está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberá a que horas sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. Olha só que palavra maravilhosa. Meus irmãos, nós lendo a palavra de Deus, sabemos que Sardes era uma cidade que era próspera, uma cidade que tinha muitas cultura. Então Sardes era um lugar que era próspero, uma igreja próspera também, tinha muitos membros. E a Bíblia vai dizer que Sardes era uma igreja que Deus ele não se alegrava com as obras. Ele estava olhando de perto e não se alegrava, não estava achando as obras de Sardes perfeitas. E Deus ele escreve a quinta carta para Sardes dizendo: olha, as suas obras, eu não achei as tuas obras perfeitas. Tem o nome de que vive, mas está morto. Então, meus irmãos, a gente olha para a igreja de Sardes, aqui no terceiro capítulo de Apocalipse, a gente vê que Sardes ele tinha tudo para ser próspero, tanto na graça, no conhecimento, no espírito e também financeiro. Mas Sardes se contaminou, porque Sardes era uma igreja que, além de ter prosperidade, cheia de membros, Sardes não deixava Deus agir no meio daquele povo. Então Sardes eles começavam a implantar as doutrinas do mundo. Sardes eles levaram a doutrina do mundo para dentro da igreja. Sardes era uma igreja a qual Deus queria que entrar no coração deles, e assim como a palavra diz, tinha uma minoria, um pouco de gente que não se contaminaram e andaram com ele de veste branca. E há promessas nisso. Então, a maioria do povo da igreja se contaminaram. A cultura da cidade, eles levaram para dentro da igreja, e ali a cultura era prostituição, festa pagãs, cultuar deuses pagãos. Então, tudo isso eles levavam para dentro da igreja. Então, ali a gente via que Deus não estava se agradando dessas obras. Deus não gostava dessas obras. E ali Deus começou a escrever as cartas, e uma delas foi esta, que está no capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, tem nome de que vive e estás mortos. Porque a obra de Deus ela não muda. A obra de Deus é como a palavra de Deus, ela não pode voltar da mesma forma. Temos que ver, temos que olhar as coisas de Deus e fazer conforme o mandato do Senhor. Meus irmãos, se nós formos olhar para a obra, a igreja de Deus hoje, a obra, essas igrejas que nós vimos hoje, não tem nada diferente da igreja de Sardes. Sabe por quê? Porque as igrejas hoje, elas estão se adaptando ao mundo, elas estão se culturalizando com o mundo, estão levando as coisas mundanas para dentro da igreja para desenganhar almas, para ganhar jovens, para influenciar jovens. Mas deixa eu te falar, a obra que por mais que louve e canta o nome do Senhor, e engrandece o nome do Senhor, se não tiver o Senhor, não está fazendo nada. Está vivendo uma igreja vazia, como a igreja de Sardes. Tem riquezas, tem membros, mas não tem a graça, não tem o amor, não tem a misericórdia de Deus. Então a igreja de Sardes era isso, ela era cheia de gente, era cheia de riquezas, era próspera, mas não tinha graça, não tinha amor, não tinha presença. E tanto é que o negócio era tão feio que Deus, ele entra com providência e começa a escrever, começa a mandar uma carta, a quinta carta que a Bíblia diz, e começa a falar: olha,
Eu não acho a obra de vocês perfeita. Vocês estão com um nome, tem aparência, até tem aparência, mas infelizmente vocês não são. Vocês não têm, vocês não estão buscando. Vocês só têm aparência de que vivem, mas vocês geralmente estão mortos. Vocês não têm Deus. Vocês não têm a minha presença, vocês não têm a presença do Espírito. Meus irmãos, cuidado com essas igrejas. Tem muita igreja como Sardes aqui neste mundo nosso. Tem muita igreja que tem um nome, tem aparência, mas não tem graça, não tem Espírito, não tem Deus. Cuidado com essas igrejas. A igreja de Deus é esta que busca, que ora, que jejua, que prega o evangelho, que anuncia, que evangeliza, que dá a mão para quem está caído, que tenta buscar os que estão fora. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que busca, que se sacrifica por amor à obra. A igreja de Cristo é essa, que busca a graça. Não é esta que tenta trazer a cultura do mundo, que tenta se culturalizar com as coisas mundanas e tenta trazer para dentro da igreja. Cuidado com essas obras. Seja vigilante e dar-te-ei a coroa da vida, é a promessa de Deus. E andarão de vestes brancas, a promessa de Deus. Vocês se assentarão no trono comigo, no trono do meu Pai. Como eu venci e me assentei, vocês se assentarão. Está escrito no capítulo. Então, sedes vigilante, porque se não ser vigilante, virei sobre ti como um ladrão. Está escrito, ele fala para Sardes, se não vigiardes, eu virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei como um ladrão sobre ti. Então cuidado, seja vigilante, continue buscando. As coisas estão difíceis? Sim, estão. Mas a palavra de Deus é, olha meus irmãos, tem de bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e vocês vão vencer. Cuidado, a porta de chegada está logo ali. Jesus está voltando. E seja vigilante porque senão ele vem sobre ti e você não saberá a que horas ele virá. Amém? Fica com essa palavra, que Deus abençoe.